Boa tarde a todos. A nossa ideia hoje, na verdade, não foi fazer uma coletiva nos moldes habituais, com uma apresentação, mas apenas ter um momento para, eventualmente, tirar alguma dúvida que os jornalistas tenham em relação a essa acusação criminal. Atender a imprensa no mesmo momento. Eu gostaria de deixar no visor aqui apenas aquele gráfico que vocês já receberam, que faz parte do release oferecido à imprensa, para, eventualmente, facilitar alguma explicação. Basicamente, a acusação criminal que foi oferecida na segunda-feira e recebida nessa data, ela diz respeito à corrupção de valores milionários que foi paga por um empresário, Idalécio Oliveira, em relação ao contrato feito pela Petrobras. E, do outro lado, quem recebeu foram agentes públicos e agentes políticos, como sempre. Como agente público, a gente tem o Jorge Zelada e, como agente político, Eduardo Cunha. Entre o empresário e os agentes públicos e políticos, nós temos, como sempre, também um intermediário, João Augusto Rezende Henriques, que tem ordens de prisão contra ele. Especialmente nessa acusação criminal, porque Eduardo Cunha é processado perante o Supremo Tribunal Federal por ter foro privilegiado, está sendo acusada Cláudia Cordeiro Cruz, que é a sua esposa, especialmente por ela ter recebido o dinheiro e ter convertido o dinheiro que tem por origem propina em bens de luxo. Por que exatamente Cláudia Cruz está sendo aí transformada em ré na Operação Lava Jato? Então, essas três contas, todas essas outras três contas, cujo beneficiário final era o deputado federal Eduardo Cunha, abasteciam essa conta Copec, cuja única beneficiária era a Cláudia Cruz, e a partir da Copec eram realizados gastos de cartões de crédito, American Express e Corner Card, e também outros gastos pessoais da família, por exemplo, academia de tênis na Flórida, ou uma escola no Reino Unido. E a investigação teve convicção que havia consciência e vontade nessa pessoa, na pessoa de Cláudia Cruz, em razão dos diversos elementos circunstanciais que envolveram os fatos. Por exemplo, ela assinou os documentos de abertura da conta e omitiu das autoridades fazendárias brasileiras, omitiu do Banco Central e da Receita Federal a existência dessa conta. Ela naturalmente tinha consciência que existia essa conta, que é ela que assinou os documentos de abertura, também tinha consciência dessa conta, porque todas as faturas do cartão de crédito eram direcionadas a essa conta que estava no nome dela. E ela, inclusive, foi ouvida, como os senhores têm conhecimento, se não me engano, no dia 28 de abril, foi confrontada com todos esses elementos, inclusive a pedido da defesa, ela foi ouvida. E, no entender do Ministério Público Federal, a versão dela de que ela não tinha conhecimento de nada era pouco crível, em virtude dos gastos exacerbados, gastos completamente incompatíveis com o salário de um agente político, o fato também de ela ter omitido essas contas, ela não ter apresentado nenhuma explicação plausível para a origem do dinheiro, uma prova que para ela seria extremamente fácil produzir se houvesse uma origem lícita para esses valores, dentre outros elementos, foi o que nos levou a concluir que ela tinha consciência da ilicitude das operações. Em resumo, o que você tem nesse caso é que um empresário, Idalécio Oliveira, queria vender para a Petrobras um campo de Benim. Para que a Petrobras comprasse, ele pagou propina. Essa propina foi paga para Jorge Zelada e para Eduardo Cunha via um operador financeiro que é João Augusto Rezende Henriques. Essa propina foi recebida pelo Eduardo Cunha numa conta no exterior e essa propina foi passada para outra conta que era escondida no exterior por Cláudia Cruz. Cláudia Cruz cometeu dois tipos de lavagem de dinheiro com base nesse dinheiro, mais de $1 milhão. Um tipo de lavagem de dinheiro foi pela ocultação no exterior desse mais de $1 milhão, que são fruto de propina, propina recebida pelo marido, Eduardo Cunha. O outro tipo de lavagem de dinheiro foi a conversão desse dinheiro em bens de luxo, ou seja, dinheiro público foi convertido em sapatos e roupas de grife. Boa tarde, Tabata Viapiana, Rádio CBN. Eu queria tirar uma dúvida com relação à filha do Eduardo Cunha, Daniele Cunha. Eu queria saber dos senhores por que ela não aparece nessa denúncia e a que pé está a investigação contra a Daniele Cunha. Obrigada.
A filha do senhor Eduardo Cunha, ela aparece como uma das beneficiárias do cartão de crédito, que era pago por Cláudia Cordeiro Cruz. Ela, em princípio, os documentos que vieram da Suíça não demonstram nenhuma atitude ativa dela na assinatura de abertura das contas. Não há assinatura dela nesses documentos. E, por enquanto, o Ministério Público entendeu, de forma prudente, que não há ainda a certeza absoluta a respeito da consciência dela da ilicitude do dinheiro. Contudo, as investigações prosseguem, inclusive na própria denúncia esse fato foi mencionado ao final, e existem outros elementos que estão sendo apurados, inclusive ela também foi ouvida no mesmo dia da Cláudia Cruz, apresentou também a versão de ausência de consciência a respeito das operações ilícitas, e essa versão está sendo confrontada com outros elementos de provas, inclusive relacionados às informações de sigilo bancário e fiscal que foram obtidas mediante pedido judicial. Complementando a bem colocada a resposta do colega Diogo, a filha de... Daniele Dietz, né? Isso. A filha de Eduardo Cunha, Daniele Dietz, não foi acusada criminalmente porque não existem, nesse momento, provas suficientes, muito consistentes. Nós acusamos alguém quando nós temos provas muito consistentes para a formulação de uma acusação criminal contra ela. Em relação a ela, as investigações vão prosseguir e se fortalecerem as provas, se elas amadurecerem apontando o envolvimento dela efetivo nessas práticas criminosas, ela será também acusada criminalmente. Thais Esterhoff, da Rede Vida de Televisão. Eu gostaria de saber se, por acaso, além de ser recebedora dessas 3 contas do Eduardo Cunha e também dos gastos com itens de luxo, foi detectado algum repasse da conta dela para outras pessoas, se ela também foi um meio de fazer alguns repasses também. Em princípio, não. Em princípio, esta conta era utilizada única e exclusivamente para gastos de cartão de crédito e outras despesas pessoais da família. Mas essa hipótese não pode ainda ser descartada de plano. Boa tarde, Rafael Coimbra, da Globo News, aqui no fundo. Um dos argumentos, ou o argumento principal do deputado Eduardo Cunha, é que ele não era dono de nenhuma conta no exterior, ele era apenas beneficiário de um trust. Para o Ministério Público Federal, esses argumentos, tanto por parte dele quanto da Cláudia Cruz, são válidos, ou há realmente elementos de que eles usavam esse dinheiro de forma pessoal? Bom, eu vou me ater ao aspecto das pessoas. Alô? Agora sim. Bom, sem fazer nenhuma consideração acerca de outras investigações do Supremo Tribunal Federal, mas em relação ao aspecto que interessa para a nossa acusação criminal, nós identificamos que a conta da Cláudia Cruz foi abastecida por uma offshore chamada Netterton, essa sim uma offshore constituída em Singapura, mas com sede, cuja conta tinha sede na Suíça, né? A empresa, os atos constitutivos sediados em Singapura, mas a conta suíça. Essa sim era uma conta cujo beneficiário final único, pelo que foi identificado das evidências enviadas pela Suíça, era o senhor Eduardo Cunha. Então, tinha 2 estruturas de trusts, o Orion, SP e Triumph, que ele também era o beneficiário final, e também tinha uma estrutura de offshore, aquela estrutura clássica que os senhores estão acostumados, que abre uma empresa de fachada em nome de Laranjas, e essa empresa de fachada abre uma conta num outro país, um país estável economicamente, e essa conta tem um beneficiário final, que daí é o final destinatário dos recursos ilícitos. Então, de acordo com as evidências, o Ministério Público entende que é possível concluir que esse álibi não é verdadeiro, que há além dos trusts, que também
seriam só estruturas, até o senhor Roberto conhece bem o tema, essa estrutura societária que seriam utilizadas apenas para ocultação de capitais. Existe uma offshore, a Netterton, que pertence ao senhor Eduardo Cunha. As evidências apontam para o controle dessas contas por parte de Eduardo Cunha. Trusts e offshores podem até ter um eventual uso lícito, mas ao longo de mais de 12 anos de experiências com crimes financeiros de lavagem de dinheiro, o que nós temos observado é o uso sistemático de offshores e trusts como mecanismos para ocultar quem é o verdadeiro dono do dinheiro. O que nós vemos de modo muito simples é que o verdadeiro dono do dinheiro, o verdadeiro controlador desse dinheiro, por trás dos trusts e offshores, era o deputado federal Eduardo Cunha. A conduta dele, especificamente, está sujeita à apuração perante o Supremo Tribunal Federal, mas ela aparece no contexto dos crimes aqui acusados e nós temos que passar pela abordagem do controle desses recursos para nós oferecermos essa acusação criminal. Eu acho que é importante fazermos algum esclarecimento em relação ao Instituto do Trust. Eu acho que nós ouvimos várias justificativas, várias notícias a respeito de trusts e é importante a gente dar uma focada. E o meu foco como auditor da Receita Federal é focar a parte como fiscal, né? Trazer para a realidade brasileira um instituto que já tem aí praticamente 900 anos nos países que usam o sistema do direito anglo-saxão, como um meio, como um instrumento, esse trust, como um instrumento de proteção patrimonial, blindagem patrimonial, planejamento sucessório e, num mau uso desse trust, para ocultação e lavagem de dinheiro, né? Rapidamente falando, nós temos, na constituição de um trust, nós temos 3 partes importantes, né? Um instituidor, que é aquele que detém a real propriedade de um ativo, um valor, uma conta bancária, um imóvel. Esse instituidor, por sua vontade e unilateral, resolve constituir um trust, concedendo, dando uma custódia desses bens, dessa conta, a uma instituição autorizada a operar trust, a administrar trust. Essa custódia ou essa administração desse rol de bens é feita por um banco, geralmente um banco situado num país que adota e autoriza o funcionamento de trust, e este instituidor determina a esse administrador de trust qual é o beneficiário daquele bem, né? Ele não pode, esse beneficiário, ter a posse desse bem imediatamente, a partir de um período pré-determinado pelo instituidor. Mas os frutos, os rendimentos, os ganhos gerados por esses investimentos, que são administrados por esse agente fiduciário, que eu até não defini, que é trustee, com a sigla em inglês, esse agente fiduciário administra esse rol de bens do instituidor em benefício, desculpe o pleonasmo, em benefício do beneficiário, certo? Muitas vezes, o que nós observamos várias operações de lavagem, de ocultação, o trust, a maior parte deles é revogável. Então, do nosso ponto de vista legal brasileiro, dentro do direito romano-germânico, a doação não se deu. Então, quando o instituidor transfere dentro de um regime anglo-saxão uma conta bancária para uma instituição administrar esse rol de bens ou esse valor, ele transfere apenas para uma custódia por um determinado período, tá? Quando esse instituidor constitui um trust e auto-indica como ele, o próprio beneficiário, e é o caso do presente, né? Não se há que falar em transferência de bem para um terceiro, né? Porque o beneficiário passa a ser o próprio instituidor. E então, fica aqui um auto-trust, ou um trust que pode ser revogável também a qualquer tempo, como um benefício como ao instituidor. Outra coisa importante também é destacar, o trust não é
um ente que tenha personalidade jurídica própria. Ele é simplesmente um rol de bens, um rol de ativos, ou uma conta bancária, um valor que fica sob administração de um trustee. Então, ele não tem personalidade jurídica própria. É um rol de bens. E esses bens têm que ter uma origem. Tá? A origem de quem é? Do instituidor. O instituidor é que gerou. Depois, de repente, numa pergunta mais específica, eu posso tentar esclarecer. Então, o instituidor como o trust não é um ente com personalidade jurídica, não tem uma autonomia, né, todo o recurso que está em nome daquele trust foi gerado a partir de uma atividade lícita ou uma atividade ilícita do instituidor. Tá? Isso é importante. Então, quando o instituidor criou ou teve o interesse de criar um trust, ele tem que ter o recurso e manter esse recurso, ter esse recurso declarado perante a Receita Federal e perante o Banco Central do Brasil, dentro das regras e dos limites estabelecidos. Acho que tentei esclarecer um pouco aí. Obrigado. De modo bastante simples, quem cria um trust em benefício próprio é como se usasse o trust como um depositário, é como se a pessoa entregasse para o seu gerente de banco o dinheiro para depois recebê-lo de volta. E de modo bastante simples, nós podemos dizer que... Desculpa? Tá. De modo bastante simples, nós podemos dizer que para esconder quem que é o verdadeiro proprietário do dinheiro, os criminosos mais antiguados, mais defasados, usavam ou usam laranjas e testas de ferro. Os criminosos mais modernos, mais sofisticados, usam offshores e trusts. Que custou 34 milhões e meio de dólares, teria gerado 10 milhões de dólares de propina. A gente aponta no caminho do dinheiro aí 1,5 milhão de dólares para pessoas ligadas ao deputado Eduardo Cunha. Para onde foi o resto do dinheiro? O resto do dinheiro foi para outras offshores e que ainda não foram identificadas. Os beneficiários finais dessas outras offshores ainda não foram identificados e está em fase de investigação. Se constatar que eram pessoas que receberam em razão de um cargo público, com certeza. Boa noite. No release que divulga a denúncia, os procuradores falam que as instituições devem dar resposta para os graves fatos noticiados e fazem uma crítica, né, de que o poder e a confiança depositados pelo povo e pelo Congresso sobre Eduardo Cunha foram desviados de sua finalidade pública. Quando vocês falam que as instituições devem dar resposta, é uma referência ao processo de cassação de Eduardo Cunha no Congresso? Esse é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje. É uma situação que extrapola qualquer limite razoável, mas cabe ao Congresso resolver. Então, cada instituição deve dar uma resposta dentro dos limites da sua atribuição. Nós hoje estamos dando, como Ministério Público, uma resposta dentro dos limites da nossa atribuição. Agora, as respostas das outras instituições, cabe a cada uma delas avaliar. Boa noite, Rafael Neves do Metro. Tenho duas perguntas, acho que uma é mais adequada para o MPF e a outra para a Receita. A primeira é a seguinte: as duas denúncias que já tramitam contra o Eduardo Cunha no Supremo, tanto a respeito do navio sonda da Petrobras quanto essa, elas parecem ser iniciativas individuais, digamos assim, do deputado Eduardo Cunha, lógico, se valendo da posição de agente do PMDB
como influenciador da diretoria internacional, mas até agora não foram identificados outros operadores do PMDB nesses negócios específicos. Queria saber se isso é uma possibilidade, se de repente é possível que parte dessa propina de 10 milhões tenha sido levada a outros agentes públicos. E para a Receita eu queria saber, assim, enfim, uma resposta sucinta com relação à argumentação do Eduardo Cunha de que era somente um usufrutário do trust, se essa é uma argumentação inócua ou se ela faz algum sentido, se ele mentiu ao dizer que não era proprietário de uma conta e só usufrutário. Em relação ao eventual destino dos valores, nós sabemos que existe uma boa parcela dos valores cujo beneficiário ainda não está identificado, mas nós não nos cabe especular a respeito de quem são antes que as evidências apareçam. Mas eu agradeço a pergunta, evidentemente. Sem entrar na questão nominal, vamos deixar, eu acho que é importante. Na constituição do trust, quando o instituidor concede, transfere, dá em custódia uma conta bancária para uma instituição administrar, ele pode eleger um terceiro beneficiário, podia ser um filho, a esposa, um terceiro, e esse procedimento para fins fiscais é realmente equivalente a uma doação. Então, ele doou a um beneficiário, porém, o beneficiário ainda não tem a posse. O mais importante na questão aqui, eu acho que é possível trazer aqui o assunto claramente, né, da questão de que a conta bancária, as contas bancárias Triumph e Orion, né, elas possuem uma característica e foram abertas como um trust. Quem era o trustee? O próprio banco que administrava o trust Orion e o trust Triumph. Tá? Quem era o instituidor? Settlor, a pessoa que deu esse recurso. E esta pessoa que deu esse recurso a essas duas contas, ele também se autodeclarou como beneficiário. Então, ele é beneficiário mesmo. Só que ele, como sendo instituidor e beneficiário, não há que se falar em que ele não tenha mais a posse ou a propriedade desse bem, porque ele só deixou, pela lei brasileira, do direito romano-germânico e não pela sistema anglo-saxão, ele manteve com ele, de fato, né, aqueles bens. Então, ele teria, para fins fiscais, ou qualquer pessoa teria, para fins fiscais, quando institui um trust e coloca como ele o próprio beneficiário desse trust, manter esses bens declarados para fins de imposto de renda e manter esses bens, eventualmente, se valores superiores a 100 mil dólares, declarados ao Banco Central anualmente. Acho que... Obrigado. Boa noite. A denúncia deixa clara, e a peça mostra isso, que se não fosse por causa da prerrogativa de foro, o Eduardo Cunha estaria denunciado nesse momento. Os fatos relatados dão conta disso. A Câmara discute, nesse momento, uma possível cassação dele. Caso ele venha a ser cassado, o MPF aqui do Paraná pretende tomar alguma medida para retomar essa denúncia por aqui? Na verdade, essa acusação criminal oferecida aqui é fruto de um desmembramento da acusação criminal oferecida perante o Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República. Então, esses fatos já estão recebendo o devido encaminhamento e a devida resposta junto à Procuradoria-Geral da República. Contudo, no STF, esse caso está sob sigilo, por isso que não é de conhecimento da população, e acabou vindo à tona apenas nesse momento, quando foi desmembrado, veio para cá e no recebimento da denúncia se tornou público. Se ele for cassado, o caso relativo a Eduardo Cunha, se entender assim o Supremo Tribunal Federal, na linha do entendimento que ele tem aplicado em diversos outros casos, esse caso em tese desce e vai estar submetido à jurisdição da 13ª Vara Criminal de Curitiba.
Não necessariamente. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que pessoas que não tenham foro, em regra, vão ter o caso desmembrado e remetido à instância inferior. Mas é possível que em alguma situação específica, em razão do quanto estão intrincados os fatos ou os relacionamentos, ele decida manter alguma pessoa sujeita à sua jurisdição, embora não tenha prerrogativa de foro. Essa é uma análise que é feita caso a caso pelo Supremo Tribunal Federal como exercício do poder jurisdicional que ele tem e cabe a ele decidir. Doutor, só mais uma dúvida. Algo que chamou atenção no negócio é que 1/3 do valor, né, da operação foi destinado à propina, segundo a investigação. É muito mais do que aquele 3% que a gente estava acostumado da Petrobras. Por que essa diferença? O que faz esse caso ter um montante tão grande de propina? É um sinal de que as pessoas envolvidas, investigadas, agiam com mais audácia do que outros agentes já investigados, enfim? A questão do 1% era uma regra do jogo na área de serviços e na área de abastecimento. Na área internacional da Petrobras, em princípio, não haveria uma regra do jogo de um percentual fixo de pagamento de propina. Em alguns contratos, esse percentual chegou próximo a 1%. Certo? Nesse caso, esse 34,5 milhões de dólares era o valor básico do contrato. A Petrobras teve muitos outros gastos, além desses 34,5 milhões. Inclusive, a denúncia assim descreve, se vocês analisarem, o contrato prevê outros custos de perfuração, custos de bônus de performance e outras coisas mais que faria os custos inflarem para mais de 100 milhões de dólares. Inclusive, Petrobras chegou a divulgar uma nota dizendo que o prejuízo dela com essa perfuração, os custos dela com esse negócio, giraram em mais de 100 milhões de dólares. Mas, sim, há uma ousadia muito grande nesse caso. É uma empresa que, em princípio, não tinha a menor viabilidade econômica. Um fato, segundo o relatório da auditoria, é um fato bem clarividente, que essa empresa não tinha nenhum outro ativo, a não ser o campo de Benim. E, mesmo assim, com a colaboração do então, no entender do Ministério Público, a colaboração do então diretor Zelada, coluiado nesse esquema que vocês já conhecem, de esquema criminoso que se filtrou na Petrobras, acabou sendo efetivado o negócio e a Petrobras acabou arcando com prejuízo. O valor chama atenção porque passa a aparecer não um simples caso de corrupção, passa a aparecer um caso de verdadeiro desvio de dinheiro público. Isso decorre não só do que o Diogo bem colocou, mas decorre também de uma questão de oferta e procura em relação àquele bem e da iliquidez do bem. Porque quanto mais ilíquido é o bem, maior é a possibilidade de você fazer uma avaliação distorcida do seu valor. Quanto mais ilíquido é o bem, mais você pode fazer uma avaliação distorcida do seu valor. Por exemplo, se eu estou vendendo um iPhone, eu tenho um padrão de mercado para a venda de um iPhone. Agora, se eu estou vendendo um quadro único, pintado por um determinado artista, por mais que ele seja desconhecido, esse é um bem ilíquido. As pessoas podem avaliar com uma grande diferença de preço. Um campo como o campo de Benim era algo que dependia de muitos fatores e tinha uma iliquidez e uma incerteza muito grande e permitia uma sobrevaloração muito maior do que a venda de um ativo com um valor concreto, definível de mercado, que pudesse ser definível em mercado com maior facilidade. Aliás, uma reflexão que gostaria de fazer em relação aos efeitos que esse esquema criminoso todo trouxe para a eficiência administrativa da companhia. Se nós rememorarmos alguns casos da área internacional, por exemplo, o navio Titânio, Explorer, da empresa Vantage, foi contratado mediante pagamento de propina, custo de mais de $1 bilhão, não achou uma gota de petróleo. O navio DS-5, da praia de Ensco, também contratado, pagamento de propina, o custo lá de mais de $1 bilhão, não achou uma gota de petróleo. Agora, esse campo de Benim, novamente, adquirido mediante pagamento de propina, novamente não encontra nada. É claro que é normal no negócio de petróleo você perfurar alguns poços secos. Agora, com a ineficiência administrativa que gera a corrupção, esses danos e
essas questões acabam sendo superestimadas. Então, é uma administração muito mais ineficiente em razão da corrupção, resumindo. Basicamente, esses navios, basicamente não havia estudos técnicos que amparavam, havia, inclusive, manifestações técnicas que eram contrárias e que voltavam para serem refeitas por pedidos dos diretores. Não havia mercado na época, a política de negócios voltada para o pré-sal, e mesmo assim, os diretores adquirindo navios bilionários no exterior, para negócios no exterior. Inclusive, no episódio do navio DS-5 já havia tido uma perfuração seca na África e acabou sendo contratado um novo navio. Quer dizer, quadro realmente sistemático, de uma ineficiência administrativa sistemática que acabou lesionando a companhia. Esse é um ponto importante, porque quando você olha o contexto, o todo, você vê casos como o caso dos navios sondas, e que navios foram contratados sem necessidade, contra pareceres técnicos, e depois ficaram parados ao custo de $100 mil por dia, sem qualquer operação, ao custo consolidado de mais de 100 milhões de dólares, $400 mil por dia, $400 mil por dia, ao custo acumulado de mais de 100 milhões de dólares. Você vê uma situação como a de Pasadena, que estava ranqueada abaixo da 20ª no ranking de prioridade de aquisição, e você vê agora esse outro caso. Isso tudo indica que, num contexto de corrupção sistêmica, as decisões feitas não são feitas sempre em benefício da companhia, mas são feitas em razão daquilo que vai gerar uma arrecadação maior de propina. Existe um desvio de finalidade, um vício de motivo das decisões. Mais alguma pergunta? Então, gente, mais um. Boa tarde. Em outras ocasiões, na própria Lava Jato, os senhores pediram a prisão de investigados por motivos diversos, né, como o risco dele se refugiar no exterior ou então permanecer com ativos criminosos, tentar ocultá-los. Por que vocês não pediram prisão da Cláudia Cruz? A prisão preventiva é uma medida drástica e excepcional, que só é aplicada em relação aos agentes centrais da trama criminosa e quando você encontra um dos requisitos que nós chamamos requisitos da prisão preventiva, um dos fundamentos da prisão preventiva, que são risco à ordem pública, risco à ordem econômica, risco à aplicação da lei penal ou ainda risco à instrução processual. No caso dela, o que nós vemos é que ela é um ator não central, porque o ator central talvez seja o marido dela, mas ela não era um ator central, ela era um ator que não está naquele série. Nós buscamos reservar a prisão preventiva para aqueles casos em que ela é mais necessária.